Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Eu me chamo Ana Luísa, tenho 16 anos. Atualmente eu estou no segundo ano do ensino médio. E para o tema do nosso primeiro vídeo, eu escolhi trazer para vocês dicas de redação e explicar como eu fiz para tirar 960 na minha primeira redação do Enem, que foi o Enem de 2024, no ano passado, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. Bom, o objetivo desse vídeo basicamente é esclarecer vocês acerca do desenvolvimento da habilidade de escrita, porque esse ano a banca ela decidiu inovar uma questão que já vinha incomodando há algum tempo, que é os modelos de redação. Os alunos eles estão trazendo modelos prontos para a prova e todos os textos ficam muito iguais. E acaba que para eles isso é prejudicial justamente por conta da peneira que eles fazem para selecionar quem vai entrar ou quem não vai entrar na faculdade. Como os textos estão muito parecidos, para eles é um pouco complicado de selecionar que redação está realmente bem escrita, bem planejada. E nesse vídeo de hoje eu quis trazer essas dicas para a gente desenvolver essa habilidade de escrita. Estou aqui com meus cadernos de prova do Enem do ano passado. Como eu disse anteriormente, a minha nota no ano passado, da minha primeira redação, foi 960. Eu vou estar deixando aqui para vocês a minha vista de correção com as minhas notas em cada uma das competências. E o que eu perdi ponto foi na competência 3, se eu não me engano, vai estar aqui na vista de correção, que é aquela competência que analisa os erros gramaticais. Eu tive alguns erros gramaticais na minha redação. Se eu não me engano, foram erros de pontuação, colocação de vírgula, coisa do tipo, que eu não tinha muita habilidade, eu não estudava muito gramática, mas eu vou falar mais na frente com vocês sobre o que eu estudava e o que eu não estudava para poder fazer redação. E o outro ponto que eu perdi na redação foi na última competência, a competência 5, aquela que analisa a proposta de intervenção. Foi um vacilo muito grande na hora da prova, mas o que eu tenho a dizer em relação a isso foi o meu primeiro Enem. Hoje eu já sanei essa dificuldade, eu até não tinha no ano passado, eu sempre tirava 200, né? Mas sem enrolar muito, vamos para as nossas dicas. Bom, em primeiro lugar, uma dica que eu preciso que vocês entendam é faça redações. O primeiro jeito de você conseguir aprimorar é saber aquilo que você já tem tendência a fazer e aquilo que você não tem costume nenhum, que você não tem prática. Então, já tenta fazer uma redação com os conhecimentos que você tem, um tema que seja mais fácil, para você ver se você tem noção de introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é primordial. Se você viu que você já tem uma noçãozinha de como introduzir o seu texto, de como desenvolver, de como concluir, tudo bem, já é um passo para você seguir em frente, mas uma coisa que é indispensável, tenha ciência daquilo que você já sabe, para você não perder tempo aprendendo coisas desnecessárias, coisas que você já sabe como faz, e que você aproveite o seu tempo desenvolvendo aquilo que você tem dificuldade, porque a gente tem muita coisa para estudar no nosso período de avaliação, então não tem como a gente fixar numa coisa só, estudar só aquilo, tem que otimizar o seu tempo. Bom, mas para isso, a segunda dica vai auxiliar. Essa segunda dica ela consiste em saber o que tem que ter em cada parágrafo da sua redação. Eu fiz aqui no meu caderno, na época que eu estava estudando, um quadrinho com o que não podia faltar na introdução, o que não podia faltar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, e o que eu não podia deixar de escrever na conclusão do meu texto. Acabou que isso foi assim essencial para mim conseguir desenvolver a minha redação ao longo do meu período de estudo, que foi um ano, né, para o Enem. E isso foi importante porque evitou que eu perdesse mais pontos na hora da prova, porque eu já tinha perdido na competência, mesmo estudando, na última competência, na conclusão, mesmo já sabendo o que precisava ter em cada parágrafo. Imagina se eu não soubesse, né? E foi assim, um erro de nervosismo. Acaba que quando a gente está fixado já no conteúdo, mesmo nervoso, a gente consegue desenvolver. Então tenha em mente aquilo que precisa ter em cada parágrafo para você não perder ponto por falta de informação. Em 2025 essa tendência é muito forte, porque os corretores eles vão analisar
se o seu parágrafo tem o essencial fora do modelo. Por exemplo, um exemplo muito fácil, tópico frasal, que é aquela coisa que a gente coloca no início do desenvolvimento, que relaciona o tema com o argumento. Por exemplo, em primeiro plano, ressalta-se que esse argumento A1 interfere no tema X mediante tais fatores. Então, o tópico frasal, que é a primeira coisa que você coloca no seu desenvolvimento, ele tem que estar presente, porém de uma forma disfarçada, que é a tendência da banca desse ano. Então, você saber aquilo que você precisa ter já te ajuda a desenvolver melhor e colocar no seu estilo, no estilo mais diferente, que a banca consiga entender que isso é um texto com marca de autoria, um texto que é realmente seu. Leia redações nota 1000. Eu sempre tive hábito de leitura, como vocês podem ver aqui atrás na estante. Eu sempre gostei de ler livros. Isso me ajudou a ter bagagem e, consequentemente, a ter uma redação mais diferenciada, porque eu não usava repertórios que eram modelo, tipo, alguns repertórios que são básicos, Constituição, e outros que são, assim, muito, muito básicos. Eu consegui aprofundar o meu repertório através da leitura. E lendo redações nota 1000, você consegue perceber qual é o padrão de escrita e qual é a lógica da pessoa que está escrevendo aquela redação. Você acaba aprendendo palavras diferentes, formas diferentes de você começar um tópico frasal, de você começar uma introdução, uma conclusão. Você acaba até aprendendo novos repertórios. Eu já tive, assim, muitos repertórios que eu usei nas minhas redações que eu peguei de redações de anos anteriores, de outras pessoas, que eram repertórios diferenciados, que realmente mostravam para o corretor que você é uma pessoa agregada em conhecimento. Então, ler essas redações faz muita diferença. Eu recomendo que você leia essas redações à medida que você está estudando. Por exemplo, se você cumpriu a primeira etapa que eu disse no início do vídeo, que é você identificar o que você sabe fazer ou não. Você faz essa primeira identificação, essa primeira análise e já parte para uma leitura de redação para você entender como que aquela pessoa fez a introdução dela, a mesma introdução que você fez, e como que você pode melhorar a sua escrita, da sua forma, no seu estilo, para poder alcançar aquele mesmo nível de desenvoltura de uma redação nota 1000. A próxima dica que eu vou dar para vocês é o que eu já tinha introduzido até um pouquinho antes: tenha hábito de leitura. Eu sei que muitas vezes a gente quer estudar para conseguir uma nota boa nas provas, uma nota boa na redação, mas isso não é o mais importante dentro da sua jornada de estudo. O que vai agregar mais em você é o quanto você quer ficar inteligente, o quanto que você quer se tornar uma pessoa de conhecimento. O mais importante disso tudo é você estar ciente de que você precisa evoluir como pessoa e não apenas tentar alcançar uma nota. A tendência das provas desse ano, a partir de agora, é justamente valorizar o candidato que possui essa característica de procurar saber para além das provas, porque ele acaba tendo desempenho melhor, uma desenvoltura mais natural na sua escrita, até mesmo nas questões objetivas. Uma pessoa que ela busca estudar para poder ter conhecimento, ela vai ter conhecimento muito além daquilo que um edital pede, daquilo que ela precisa estudar. Uma pessoa que quer estudar de verdade, ela procura conteúdo por vontade própria de se instruir. E uma pessoa que só quer passar numa prova, atingir uma nota, ela estuda aquilo que está dentro do limite pedido por aquela prova. Então, procure conhecimento além, faça leituras. Eu recomendo muito a leitura de livros, séries e documentários que vão agregar alguma coisa. Eu não costumava ver muita série, muitos filmes. Eu sempre gostei de ler e eu recomendo leituras filosóficas, principalmente para quem está querendo repertório para o Enem. Ensaios filosóficos, Dostoiévski, eu acho assim, todos os livros dele incríveis para poder agregar na sua redação, porque são livros que carregam críticas sociais. Machado de Assis, Castro Alves, romancistas brasileiros, no geral, todos trazem muitas críticas acerca da nossa realidade, e a gente sabe que o Enem ele cobra temas sociais brasileiros. Então não é nada que vai te fazer perder tempo, e sim uma coisa que vai te agregar em conhecimento e vai te ajudar a desenvolver uma redação de uma forma mais natural. E por fim, a minha última dica é relacionada ao tempo de prova. A gente precisa estar sempre treinando
cronometrando o nosso tempo pra gente não perder nas outras áreas. Não é nem uma questão assim do que vai fazer bem ou não para sua redação, mas para sua prova num todo. A gente precisa ter controle do tempo quando a gente está dentro de uma sala de prova. E antes de eu dar essa dica, eu só queria deixar um pouco da minha experiência no meu primeiro Enem, no ano passado. Quando eu entrei na sala de prova, o fiscal permitiu que a gente pudesse abrir os cadernos de prova para a gente poder ver o tema da redação e começar a nossa prova, né? A primeira coisa que eu fiz foi ler o tema da redação, porque eu já tinha visto muitas pessoas falarem que ver o tema da redação e já procurar saber, organizar o seu esqueleto de texto era muito importante no início da prova. Então foi a primeira coisa que eu fiz. Eu procurei o meu tema de redação, li e já fiz o meu rascunho. Gente, o meu rascunho ficou totalmente doido, olha só. Esse aqui era o meu rascunho, da folha que era para ter o rascunho, eu ainda risquei do outro lado. Então foi assim, foi coisa de doido. Eu demorei assim 1h40, se eu for parar pra pensar, pra poder fazer essa redação. Foi um tempo muito maior do que o recomendado, né? O recomendado seria no máximo estourando ali 1 hora pra você poder fazer a sua redação. Mas eu consegui ter um desempenho bom na prova do Enem. Inclusive, se vocês quiserem, no próximo vídeo eu vou falar da minha nota geral do Enem em todos os setores: humanas, exatas, linguagens e ciências da natureza. E, bom, foi isso. Demorei mais tempo que o necessário. Eu poderia ter evitado isso treinando durante a minha preparação. Fazer a redação em 40 minutos, que é o que eu recomendo. Gente, parece assim muito difícil, parece até doideira você querer fazer uma redação em 40 minutos. No início vai ser difícil, lógico, a gente está aprendendo a fazer redação ainda. Mas é essencial que você já comece, porque vai fazer muita diferença no seu tempo de prova. Porque o primeiro dia olha só, prova de linguagens, que tem a redação, mais a prova de ciências humanas e suas tecnologias. Você vai ter muitos textos para ler nessa prova, e isso te toma tempo. Ah, mas eu não vou necessariamente precisar ler todos os textos. Sim, nem todos, mas vai fazer uma diferença muito grande nas provas de humanas. Por exemplo, geografia, você vai ter que interpretar vários gráficos. Na prova de história tem alguns textos que você vai precisar de ler, são textos longos. Todo tempo é valioso, então quanto mais tempo você poupar, melhor. E uma coisa que eu sempre lembro, a redação ela só é 20% da sua nota no Enem. Não precisa de você ficar com doideira de que você tem que tirar a nota 1000, que você tem que ter uma nota alta. Gente, você precisa ter uma nota boa e é bom que você se esforce para isso. Mas não se force tanto nesse sentido, porque isso atrapalha o seu desempenho. Procure sempre evoluir, mas com calma, com muita moderação, fazendo o seu melhor, fazendo o que está ao seu alcance, controlando o seu tempo, procurando fontes de leitura. Faça tudo com calma que vai dar certo. E procure principalmente manter o foco na sua prova, uma visão holística de que ali você não está fazendo uma prova de redação, você está fazendo uma prova que contém outras matérias. Isso vai te ajudar muito. Se você ficar focado só na redação, acaba que você sente uma pressão muito grande ali e corre o risco de dar errado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas eu espero mesmo de verdade ter conseguido ajudar vocês nesse primeiro contato com a redação. Espero que a minha experiência possa ajudar vocês a construir uma relação mais amigável com essa prova de redação. Não é esse monstro de 7 cabeças, com muito treino, com esforço, com dedicação e com muita calma. Se a gente persistir, a gente consegue chegar no nosso objetivo final. Deixa aqui nos comentários se vocês vão querer que eu faça um vídeo corrigindo a minha redação, mostrando para vocês a estrutura dela passo a passo, cada um dos parágrafos, e também o vídeo acerca da minha nota geral do Enem. Eu vou estar analisando essa nota e os meus erros e acertos por cada matéria. Bom, é isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.